Hoje eu quero falar com vocês sobre os trabalhadores da vinha, a parábola dos trabalhadores da vinha. Essa parábola não é apenas sobre trabalho, essa parábola é sobre salvação, é sobre graça, é sobre libertação espiritual, é sobre como Deus opera diferente do homem, é sobre a justiça que vem do alto. O Senhor Jesus, ele compara o reino dos céus a um homem que sai para contratar trabalhadores. De manhã, cedo, ao meio-dia, à tarde e até quase no fim do dia. E o que ele faz? Ele dá o mesmo pagamento para todos. Essa parábola fala que o homem contratou trabalhadores pela manhã, contratou outros ao meio-dia, contratou outros à tarde e outros no final do dia. Na hora do pagamento, quem foi contratado de manhã trabalhou mais, né? Pensou o quê? Eu trabalhei mais e vou receber. Mas aí o homem pagou todo mundo igual. E aquilo gerou uma revolta. Aos olhos humanos, isso parece o quê? Injusto. Mas Deus, ele respondeu assim para as pessoas que achavam que era injustiça: amigo, não te faço injustiça. E aqui está o segredo. Deus não trata conforme o merecimento, mas Deus trata conforme a sua misericórdia. Então, quem foi contratado mais cedo merecia realmente o quê? Mas quem foi contratado por último também merecia. Isso se chama o quê? Misericórdia. Deus, ele nos liberta do pecado e da ocupação vazia e da condenação. A Bíblia diz que aqueles homens que foram contratados, eles estavam desocupados. E essa desocupação simboliza uma vida sem propósito, uma vida sem Deus, presa ao pecado. Mas o Senhor os chama. Deus disse assim para aqueles homens: por que estáis aqui desocupados? Então, aquele homem encontrou outros homens desocupados. E essa desocupação representa uma vida sem propósito. E tem muitas pessoas assim, vivendo uma vida sem propósito. Deus, ele chama o perdido. Deus, ele chama o ferido. Deus chama aqueles que ninguém quis. E quando Deus chama alguém, ele liberta, ele restaura, ele transforma. Deus trouxe a gente aqui, pessoal, para nos libertar. Deus trouxe a gente aqui para restaurar a nossa vida. Deus trouxe a gente aqui para nos transformar. Não é por acaso que você está aqui. Amém? Os que trabalharam o dia todo murmuravam, mas o dono da vinha foi bem claro: não posso eu fazer o que eu quero do que é meu? Ele está dizendo: sou eu quem decide quem eu salvo, como salvo e quando será salvo. Essa é a justiça de Deus. Ele dá vida eterna para quem o recebe, mesmo que tenha sido no último minuto de vida. Se você vê uma pessoa que viveu a vida inteira no pecado, e ela está lá no hospital, e ela se arrepende lá no hospital, é justo ela ser salva ou não, pessoal?
E se foi uma pessoa que fez mal para você? Vocês estão entendendo? Essa é a explicação da vinha. Não importa se a pessoa no último dia dela se arrepender, ela vai ser salva. Mesmo aqueles que chegaram por últimos. Você sabia que tem pessoas que passam a vida inteira dentro da igreja e vai perder a salvação? Porque não se entregaram. E tem gente que ainda vai se converter. Tem gente da sua família que ainda vai se converter. Você sabia disso? Tem gente que está aí fora que ainda vai se converter. Tem gente que vai vir para a igreja e vai se converter. E você tem que entender que isso é a justiça de Deus. Que é a justiça de Deus. Você entende isso? A justiça de Deus, ela é cheia de graça. Talvez você esteja aqui hoje se sentindo o último, desprezado. Talvez você diga assim, pastor, só agora eu decidi vir para a igreja, só agora eu decidi aceitar Jesus. Será que ainda tem salvação para mim? Tem. Tem salvação. Tem sim. O salário ainda é o mesmo. E o salário de quem se entrega para Cristo é a vida eterna. O pagamento é o mesmo para todos. Pessoal, a salvação não é quem chegou primeiro para a igreja, não é quem se converteu primeiro. A salvação é para todo aquele que se arrepende. Tempo de igreja não salva a pessoa. Tempo de convertido não salva a pessoa. Vocês estão compreendendo? O que salva é uma entrega verdadeira. Jesus está te chamando. Pare agora de viver uma vida vazia, uma vida sem fé, uma vida espiritual ociosa. Deixe de lado a religião que tem isso. Quanto mais tempo de igreja eu tenho vida com Deus. Isso não garante a salvação. A salvação ela é conquistada todos os dias. Você pode passar a vida inteira dentro da igreja. Se no último dia você pecar, você perdeu a salvação. Nós temos que estar à espera de Cristo todos os dias, como se Ele fosse voltar hoje. Como se Ele fosse voltar hoje. Não espere amanhã para se consertar com Ele. Não espere amanhã para se batizar nas águas. Não espere amanhã, domingo eu me batizo. Não espere. Você não sabe quando Ele vai voltar. Não murmure se Deus abençoa outra pessoa. Não reclame se alguém foi salvo na última hora. Ao contrário, nós temos que celebrar a justiça de Deus. Amém? Deus, Ele quer te libertar da comparação. Não se compare com ninguém. A salvação, ela é o quê, pessoal? Individual. E se a gente vê uma pessoa, um pecador, se arrependendo no último dia e sendo salvo, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E nós temos que lutar pela nossa salvação. Lutar pela nossa salvação. Não se compare com ninguém. Amém? E quando esse dia acabar, todos os que responderam ao chamado receberão o mesmo salário, a salvação. Então, nós estamos chamando a todos. Todos. Quem atender esse chamado e se entregar, vai receber esse salário, esse pagamento que é a salvação da alma. Fiquem de pé.